Começa agora o programa A Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, com o apóstolo Marcelino Mário Bento. Ouviram a mensagem da cruz, quero ser a voz. Igreja Salvação de Todas as Nações. Igreja Salvação de Todas as Nações. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O siku mwense mumukuba chigasi jampepo cha Radio Sirt. O siku mwense atawiri wa Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Inevano ndikulewalewa wanu Shamwali, Pastor Edmo Carlos Tomás, da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, que tem por líder fundador o apóstolo Marcelino Mário Bento. Glória ao Senhor Jesus. O tempo está cumprido. O reino de Deus se manifestou na terra. Programa este, a voz que clama no deserto. Glória ao Senhor Jesus. Presta bem atenção para ouvir a verdade, os favos de mel, para se livrar de todo o engano que está se manifestando na terra. Deus abençoe. Glória ao Senhor Jesus. Eles cantam o que o povo quer, mas Deus não canta o que o povo quer. Deus não fala o que o povo quer ouvir, pois eles levantaram ministros segundo as suas concupiscências para ouvirem aquilo que eles querem ouvir. Não, nós não fomos levantados pelos homens, glória a Jesus, para agradarmos aos homens. Fomos levantados do céu para agradar o céu. Quero, ouçam, deixam de ouvir, mas você deve falar. Sim, certamente saberão que esteve no meio deles um profeta. Oh, vós que estáis na América, esse movimento está a crescer na América também. Muitos americanos estão a se aliar, muitos americanos estão, glória a Deus, a ouvir essa mensagem. Sim, aquela igreja toda que ficou infectada com coronavírus. Vocês estão me ouvindo? Prestem atenção, ó pastor. E ele, pastor, não sei se é canadense e a esposa é brasileira. Não sei se é canadense ou americano, uma coisa assim. Prestem atenção, pastor. Fala toda a sua igreja para tomarem banho 3 vezes e vocês vão ficar curados de coronavírus. Viu, uma igreja inteira ficou afetada com coronavírus. Todos estão nas casas doentes. Liga para todos os membros da tua igreja. E você disse, vem para a América e nós queremos ouvir a tua mensagem de perto. Eu virei para a América. 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 Eu virei. Aleluia. No tempo de Deus, claro. Fala a todo o teu povo, você mesmo também, e a tua esposa, e todo o povo. Sim, toma um banho 3 vezes, e você vai ver que vocês todos ficarão curados. Ah, mas já fiz isso, eu estou mandando agora, faz isso agora. Glória, já fiz isso? Não, já fiz isso porque eu descobri na tua mensagem que você pregou, mas ainda estou com sintoma. Estou a dizer agora. Aleluia. Calma aí, vamos contar uma historieta. Como o diabo atacou uma menina. Mas tive que lhe ajudar. E eu lhe falei, vai tomar banho 3 vezes. Esse está aqui em Angola. Eu falei, coronavírus. Foi no banheiro a primeira, a segunda vez. Saiu a segunda, dormiu, só acordou no dia seguinte. E com sintomas. Só mais ou menos aliviou um bocado. Eu falei, meu Deus, olha, o diabo te atacou. Mas ok, já não vou te mandar tomar banho, tá? Para não dormir mais. E eu falei, receba a cura em nome de Jesus Cristo. Você está me ouvindo, oh menina? Eu sei que você está me ouvindo. Você está curada. Se ainda estás a sentir, mas ele diz assim, é mentira. Eu estou curado. Faz o que fez o ex-obreiro da Iurde. Aquele meu rapaz aí, que ele, olha o que ele fez. Um testemunho impactante, né? Lhe ligaram para no homem lá das autoridades sanitárias a confirmar, olha, depois que nós oramos, fizeram testes. Lhe ligaram, o teu teste saiu outra vez, os vossos testes saíram outra vez positivo. Olha o que ele falou. Não, esse não é meu. Esse não é nosso teste. Nosso é negativo. Mas estás a duvidar que? Não. Mas nós estamos, não precisa mais vir aqui. Isso é muito forte, né? Não estamos a vir, não. Não precisa vir aqui. Só vem aqui quando vieres com teste negativo.
Isso é muito forte. E sabe o que aconteceu? Saiu negativo. Ouviu? Não daquele aí. Foram lá outros recolher o material. Chegou lá, negativo. Então, olha, agora estamos a vir com a boa notícia. Sim. Eu não disse? É incrível a fé. É isso aí. Glória a Jesus. Viu, menina? Não vou falar o teu nome. Pode ser que os teus parentes não sabem. Ouviste, menina? Você ainda estás a sentir a aire dessa mentira. Você está curada. Aleluia. Ouviu o pastor lá no Brasil? Sim, você que é a esposa que fala português. Diz até ao teu marido. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus Cristo. Quem deu crédito à nossa pregação? Por quanto vocês deram crédito à nossa pregação, ao pastor e à sua esposa, à sua igreja. E a sua igreja vai ser abençoada por causa de você. Recebam a cura. O corona vai embora. Vocês só vão tomar banho já em cima da cura. Aleluia. Aleluia, 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 glória a Jesus, sim, oh glória a Jesus, Sandra Aparecida, ele está dizendo, cheguei apóstolo, sim, em boa hora, você chegou, porque hoje está quente. Laurinda Lopes Kibinga Lala, boa noite apóstolo, sim, Pai do Senhor Laurinda, Deus abençoe você lá na Alemanha. Ana Teixeira, aleluia. Sim, Felipe Vita, Pai do Senhor, meu apóstolo. Glória a Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Você já tens aí a mensagem, né? Ou então o tema da mensagem. O tema está aí. Essa é a geração do fim. Não somente a geração do fim, a geração eleita para o fim. A geração que vai ver o fim de todas as coisas. A geração que verá o fim dos tempos. A geração que vai terminar com o fim dos tempos. A geração que vai terminar com o complemento, aleluia, glória a Jesus, complemento das profecias de Deus que foram pronunciadas desde os tempos remotos pelos santos profetas. Vindicadas pelos apóstolos de Jesus Cristo. Aleluia. Estamos no tempo do fim. Por isso eu falei, às 12h15 o sol vai brilhar. E às 15h05 o sol vai se opor. Oh, deixa trabalhar enquanto é dia. Porque vem noite que ninguém pode trabalhar. A noite está a vir aí. A noite está a vir aí. E o comboio precisa se preparar. Sim, e o comboio está em alta velocidade. Entre nesse movimento. Entre. Faz parte desse corpo. Glória a Jesus. É um corpo santo. Glória a Jesus. Entre. Porque o tempo está no fim. O rei, aleluia, vai voltar. E a igreja vai subir. Oh, glória a Deus. Lucas capítulo número 12. Eu vou te falar o que você deve fazer. Ó geração do fim. Estou falando à igreja. A igreja do fim. A última igreja. A última dispensação, o último movimento, a última colheita. Sim, essa é a última colheita da chuva seródia. Por isso vai ter que chover. Vai ter que chover. A chuva do Pentecoste, glória a Jesus Cristo, brotou e deu frutos. E os frutos ainda são visíveis às cascas, por causa do pecado. Os caminhos foram entulhados, os poços foram entulhados, o pecado fez aparecer o caminho. E é necessário que se abra não um novo caminho, o mesmo caminho que foi aberto por Jesus Cristo. E é novo, claro. Ele nos abriu um novo caminho, não o caminho dos antigos. Aleluia! O caminho da lei não, é o caminho da verdade. Oh, e Ele é a verdade. Esse mesmo verdade é o caminho, é a justiça, é a vida. Oh, glória a Deus! Sim, o pecado fez aparecer o caminho. Por isso, quando João Batista veio, ele proclamou isso. Tinha que endireitar o caminho, tinha que aplanar a estrada, tinha, glória a Jesus Cristo, aleluia, que abater os lugares altos que destruíam o caminho e tinha que elevar os lugares baixos que sofriam por causa da opressão de Satanás e do pecado. Glória a Jesus. Levantá-los da lama, do pó, do barro, do monturo, para os fazer assentar na mesa com os príncipes glóriosos desta terra. Levantai-vos, andai, porque não tereis paz aqui. Não há paz. Aqui não há paz. Aqui há só guerra. Há conflito. Você está a esperar um paraíso na terra? Agora, nessa dispensação, com Satanás à solta? Não.
O diabo, enquanto estiver solto, o mundo será sempre um lugar de violência, de conflito, de guerra, de batalha, sim. Desde os dias de João Batista até hoje se faz violência no céu. Oh, aleluia! Glória a Jesus! A lei e os profetas terminaram até João, perduraram até João. Depois disso é anunciado o reino dos céus. Sim, e todo homem prega esforço para entrar no reino. E o Espírito Santo levou Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Agora, desta vez, o diabo é que me leva em vários territórios para a guerra. Afrontas. Não que ele não fez isso com o Senhor, porque depois que o Espírito Santo lhe levou, depois Satanás começou a lhe levar em vários lugares. Ouviu? Eu entendo tudo. E o diabo, não mais o Espírito Santo. O Espírito Santo levou ele até o deserto. Mas o diabo depois começou a levar Jesus em vários lugares. Levou ele até o Monte Alto, ele mostrou a terra e a sua glória. Ele fez proposta. Depois que não teve sucesso, levou ele até o pináculo do templo. Não foi o Espírito Santo, o diabo. E assim o diabo nos tem levado em vários territórios, sim, para a tentação. Glória a Jesus Cristo. Poderia até revelar quando é que a próxima partida vai acontecer. Mas não quero deixar expectação e expectativas em vocês, mas podem acreditar, outros territórios virão, outros montes virão, outros desertos virão, sim, aleluia. Quando nós viemos para a cidade, é uma tentação, porque o diabo Satanás disse, Deus permita que eu lhe leve na cidade, e ele vai amar os desejos da carne, as cobiças, as concupiscências, a sedução da riqueza, os prazeres, ele vai quebrar o jejum, ele vai, aleluia, andar na ostentação, vai desejar o luxo, vai desejar a vaidade, vai desejar a moda, vai desejar tudo isso, vai desejar ser rico, vai cobiçar os manjares, vai cobiçar as riquezas. E nós temos mostrado um ano depois, aleluia, ainda não completamos um ano desde que descemos, mas temos mostrado que somos as mesmas pessoas no deserto e na cidade. Porque uma promessa me foi dada há muitos anos, e eu te levarei no deserto e depois te trarei na cidade, e aí te remirei na mão dos teus inimigos. Vai sair da cidade e vai morar no campo. E depois virás para a Babilônia. E ali eu vou te remir da mão dos teus inimigos. E eles estão a levar no focinho, como falava um homem aí. Estão a levar uma surra incrível. Serão perturbados. Sim, a guerra na terra e a guerra nas regiões celestiais. Os céus e a terra estão em conflito. Sim, sufocando a antiga serpente. Ele terá que entregar o domínio. Terá que entregar o domínio. Terá que entregar o domínio. Vocês vereis o cumprimento da profecia de Paulo. Aleluia. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Profecia de Paulo. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Glória a Deus! Então estão aí as 3 igrejas que se levantaram em Moçambique. Maputo, Tete, Nampula. Tem que ter também no cabo delegado para expulsar aqueles rebeldes aí. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, digno Cordeiro. E aproveito também a saudar a igreja que está no Mato Grosso, nas 2 cidades. Sim, na capital do Mato Grosso, em Alto Garças. E aproveito também saudar a igreja que está em Portugal. Que Deus abençoe vocês lá em Lisboa. E aproveito saudar a igreja que está em Benguela. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor com o pastor Rui. E eu aproveito saudar todos os irmãos espalhados em todas as nações. Até aqueles que não conhecem o meu rosto. Sim, até aqueles que ainda não estão na igreja física, mas se encontram na igreja virtual e verdadeira. Aleluia. O reino de Deus é semelhante como 3 medidas de farinha que uma mulher tomou e escondeu no meio deles um pouquinho só de fermento. E depois fará levedar toda a massa. Sim, estamos em uma fase de tomar o controle dos territórios do inimigo. Lembra da promessa que Deus deu a Abraão? É este momento que está acontecendo na terra. Já aconteceu um dia no ministério de Jesus, está acontecendo agora. Como assim? Sim, é preciso recuperar os territórios, porque eu vi uma igreja que não venceu os valentes e querer repartir o despojos dos valentes. É impossível. Ei, calma aí, escuta aí você que está me ouvindo. É impossível repartir os bens do valente se primeiro não amarrá-lo. Porque Jesus disse, enquanto o valente está armado, ele terá em segurança tudo o que ele controla. Sabe o que é insegurança?
proteção. Ele está armado e vocês queriam repartir os despojos dos valentes, eles armados. É preciso desarmá-los. E não se desarma o valente com palavras persuasivas de sabedoria de homens, nem com letras, nem com teologias, nem com coisas, aleluia, da terra, nem com a sabedoria, aleluia, com a ciência. Não. É com o poder de Cristo. Com o poder de Cristo. E o poder de Cristo está na cruz. Oh, aleluia! O poder de Deus está na mensagem da cruz. A mensagem da cruz para salvar todo aquele que crê, tanto judeu como grego. Ouviu? Tem que haver uma guerra, porque eles são valentes. Tem que haver um combate. Tem que haver uma violência. E assim, sendo vencidos, são despojados depois de serem amarrados. E assim nós vamos repartir os seus. O que é isso, despojo? Despojo é o reino. Mas calma, o reino, sim. Despojar o reino que está com eles. E você tem tudo no reino. O reino de Deus é justiça e alegria, paz no espírito. Oh, tudo isso aí. Ouviu? O reino está com eles e vocês estão a festejar com congressos e seminários e outras coisas, conferências e cruzadas. Eles estão de pé. Eles não caíram, não. Por isso eles vos corromperam muito cedo. Qual é a ordem que Deus deu aos israelitas? Josué, não deixa viver nem mulher nem criança. Mata tu todo cananita. Cuidado, Josué. Não despreza nenhum povo, por mais pequeno que ele seja, Josué. Mata eles, porque o dia que você deixar viver um povo, eles vão se transformar em larga espinho nos seus olhos e largas nas suas costas, nos seus lombos. Ouviu? Isso não aconteceu com Israel. Veja, Israel se não pagou uma fatura muito grande por ter poupado vários povos. Como os filisteus, os medianitas. Muitos cananitas sobraram e até hoje fazem confusão. Uns deles se tornaram agora esses muçulmanos inimigos, não somente do Evangelho e de Israel. Ouvistes? Deus falou, mata tudo, recupera os territórios. Deus aparece a Josué já velho e ele lhe disse assim, ai meu Deus, parece que a mensagem de Deus está a desviar a mensagem, não consigo ir na mensagem. Tudo é introdução, mas eu sei que vou chegar lá. Deus veio a Josué e disse, Josué, você já está velho, Josué. Estás velhoto, Josué. Ainda não recuperaste toda a terra. A terra ainda é grande. Josué teve muitas vitórias. Vais encontrar isso no seu livro. Como ele vencia as cidades. Aquilo não vale a pena. É territórios mais território. E os seus reis eram subjugados até a morte. Muitos deles foram crucificados. Foram pendurados na estaca. Mas depois Josué descansou. Ele achou que já tinha feito muito. Ele achou que já o que ele fez é suficiente. Quando o Senhor tinha determinado a Moisés que o território de Israel é até o Rio Grande, ou então o Rio Eufrates. Viu? Quem vai lá para o Oriente, aquele território todo israelense. E eles ficaram acampados naquela pequena península, festejando. Estás velho e o território, a terra ainda é muito grande para se possuir. E um velho já não pode fazer nada. E essa velhice, apesar que era física, mas também espiritual. Eu descanso, eu repouso, porque eu vejo jovens ministros, mas velhos. Velhos porque já não têm visão. Velhos porque já não têm força espiritual. Está a pensar que a nossa força é física, a nossa força é espiritual. Se você se gastar por causa da palavra de Deus, fisicamente falando, você estará forte, pois está escrito, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo entendeu, porque Paulo ainda queria usar o músculo. E ele falou, gloriar-me nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Glória a Jesus, glória a Jesus. Sim, Josué se comportou como Elias no deserto de Berseba. Mata-me, não sou melhor que os meus pais. Muito comprido o teu caminho. Sabe o que significa isso? Anda, ainda tem trabalho para realizar. Você ainda não matou Jezabel, você não matou Acabe, não mataste ainda essa geração aí dos pecadores, dos filhos de Acabe e a sua mulher. Como é que você quer já partir para o céu? Tens que matar primeiro Acabe e a sua mulher, depois é que você vai subir. Vais matar o filho dele? Vais ter que ungir o teu substituto,
vai ter que ungir o futuro rei, vai ter que ungir, glória a Deus, o inimigo de Israel. Aquele que escapar nas mãos de Ben-Hadad vai cair nas mãos de Jeú. Aquele que escapar das mãos de Jeú vai cair nas mãos de Eliseu. Era uma missão não completada. Sim, chegou a hora. O rei da glória recuperou o reino todo que Adão tinha vendido na mão do diabo. Aleluia. Aleluia. Eu recebi a placa de ouro do céu. Uma mão saiu da terra e outra mão saiu do céu. Eu recebi o ouro provado no fogo. Aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo para que te enriqueças. Eu posso me considerar um homem rico, um homem ricaço, multibilionário. Não com os bilhões dos bancos mundiais, né? dos bancos da terra. Aleluia. Os trilhões do céu é a palavra do Senhor, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, e eles são insondáveis, eles têm que ser explorados. E eu explorei e ainda estou a explorar. Chegou a hora, é a hora de retomar os territórios. O rei retomou o reino que o diabo tinha recuperado. Sim, entregou na igreja, e a igreja foi negligente, e a igreja preguiçosa, e a igreja infiel. Lembra-se na coroação dos talentos? Servo fiel e bom. Mas o outro disse, servo infiel e mau, negligente. Seu negligente, seu preguiçoso. E a igreja se tornou preguiçosa, como se tornou Josué no fim. Não no princípio. Porque no princípio Josué, aleluia, arrombeu os portões dos seus inimigos. Eu falei que vou falar o que Deus prometeu a Abraão. No dia que Abraão levou seu filho para o sacrificar, lá no Monte Moriá. Glória a Jesus. Os povos da terra que estão me ouvindo, como povos já experimentados no conhecimento da letra, como os brasileiros, americanos que entendem português, vão falar, se o homem fala assim, qual é a escola onde ele passou? Vocês vão perguntar, vão inquirir, vão dizer, não, é descendente de Edir Macedo. E vocês vão se responder, não, mas nem Edir Macedo falou assim. Glória a Jesus. Ouviu? Quando ele levou seu filho para sacrificá-lo no Monte Moriá, bendito seja o nome do Senhor. O que Deus lhe falou? Quando Deus jurou pelaquela atitude, ele disse, olha, eu vou te abençoar grandemente. Seus filhos serão como as estrelas que não poderão ser contadas. Então, ou uma promessa poderosa que a igreja não fala, ou fala no sentido somente das recompensas territoriais, terrenas. Sim, são territoriais. Sabe qual é? A promessa: os teus filhos vão possuir a porta dos seus inimigos. Aleluia! Os teus filhos vão possuir a porta dos seus inimigos. Será que a igreja possui a porta dos seus inimigos? Não! A igreja está a discutir o ouro com seus inimigos. A igreja está a discutir o diamante. A igreja está a discutir os petróleos. A igreja está a discutir o parlamento. A igreja está a discutir o parlamento. A igreja está na rua a fazer campanha. Nós temos que entrar lá para defender a igreja. A igreja não precisa de alguém que lhe defenda. A igreja tem o seu dono, e o seu dono disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra elas. Vocês querem levantar juízes para defender a igreja? Vocês querem levantar parlamentares para defender a igreja? Vocês querem levantar presidente para defender a igreja? E por isso vocês se venderam com os falsos, com os presidentes dessa nação, com os reis, filhos do diabo que têm impacto com Satanás, porque vocês não querem ser perseguidos. Vocês não querem ser perseguidos e fizeram aliança com eles. Quem que te disse que o evangelho é sem perseguição? Ele disse que aquele que renunciar tudo vai receber 100 vezes mais do que tem renunciado, e com perseguição. Aqui e no futuro a vida eterna. Vocês querem fugir às perseguições? A perseguição faz parte, glória a Jesus, do corpo de Cristo. Jesus falou que nós seríamos perseguidos. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas essa igreja covarde, infiel e negligente fez aliança com os governos da terra para não serem perseguidos por eles. Mas toda aliança custa caro ao fraco. Como assim? Sim, quando você faz paz com o seu inimigo, e você que começou, então você faz paz na base de fraqueza. E quem faz paz na base de fraqueza vai pagar tributo, vai pagar imposto. Você vai ser escravo, servo. No lugar eles é que deveriam pagar tributo ao reino de Deus. Pagariam? Sim. Controla. Quando da Salomão, mesmo Davi, Salomão entrou no reino e o seu pai já havia desbaratado todos os inimigos e houve paz, e por isso foi chamado Salomão. Glória a Deus, paz. Agora veja, todos os reis pagavam tributo em Israel.
Lembra-se da história da mulher da Etiópia? A rainha de Sabá, que foi para Jerusalém. Você pensa que foi com mãos vazias? Foi com muito ouro, com muita prata, muito diamante, escravos, homens, tudo. Ouviu? Para entregar. E não somente a Etiópia fazia isso, todos os povos faziam isso. Todos os povos da terra. Porque estava lá o grande rei. Aleluia! Oh, glória a Jesus Cristo. Mas vocês pagaram tributo, por isso vocês estão a dar dinheiro aos governos dessa terra. Vocês dão dinheiro aos governos, aos governantes da maneira corrupta. Sim, para vos manterem aí no poder, para que não sejam cefados, porque vocês perderam a guerra, então vocês são humilhados. Como o governo dessa nação brincou com a Igreja Universal do Reino de Deus. Não é somente aqui, em todo o mundo. Se manteram à base de corrupção, dando dinheiro, pagando dinheiro para não serem punidos. Seus crimes ficavam em nada porque tinham que pagar dinheiro. Por quê? Porque vocês perderam a visão, vocês perderam o foco, vocês dizem que são ricos, são miseráveis, pobres, cegos, nus, desgraçados. Aleluia, glória a Jesus. Seus filhos, quem são os filhos de Abraão? Veio Paulo e disse que os filhos de Abraão não são os da carne, mas são os filhos da fé. Nós somos filhos de Abraão, pela fé. Os eleitos, porque quando o Senhor lhe deu promessa de ter uma nação, de ter filhos, aleluia, como as estrelas, não tinha filho nenhum. Então é uma promessa. Assim como, glória a Deus, aleluia, Isaac é filho da promessa, assim como Jacó é filho da promessa, assim também nós, pela fé, somos filhos da promessa, porque Deus tinha dito que em Isaac seriam benditas todas as nações. E nós temos que possuir a porta dos nossos inimigos. O que é isso, possuir porta? Está a pensar que é ir lá no parlamento para possuir o parlamento? Não precisa disso. Não precisa. O parlamento tem que dobrar o joelho à igreja. O parlamento tem que dobrar o joelho ao reino de Deus. Não precisa. Aleluia. É isso que vocês não entenderam. Dai de César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E vocês deram de Deus a César. Seus covardes. Estúpidos espirituais. Digno é o Cordeiro. Temos que tomar controle do reino. E o reino é espiritual. Não vem com aparência exterior, como disse Jesus. Está cativo o reino, então temos que levantar na espada. Temos que levantar a espada para libertar, glória a Jesus, os territórios ocupados pelos inimigos. Começando em Jericó até nos confins. Estou a falar de Jericó, a primeira cidade que eles destruíram. Sim, temos que libertar os 10 territórios, 10 territórios espirituais. Quem tem os 10 territórios libertos tem o reino de Deus na terra. E quem tem o reino de Deus na terra tem o reino do mundo na sua mão. Porque o reino do mundo é inferior ao reino de Deus. Terá que se subjugar, terá que se prostrar. Mas vocês não venceram, não recuperaram os territórios têm os seus valentes, e vocês disseram que eram vencedores. Somos mais que vencedores, em Cristo Jesus. O mesmo Jesus é quem vocês estão a confessar, Ele vos armou, não vos deixou desarmado. Então por que Jesus armou a sua igreja, se não havia necessidade de um bom combate? Porque Ele vos armou, Ele vos deixou armados para lutarem, para destruírem as fortalezas de Satanás, para destruírem os demônios, para recuperar os territórios, e entrar na porta dos vossos inimigos e tomar posse, espiritualmente falando. Vocês não entenderam. Olha o que aconteceu no Egito. Quando Moisés destornou os 10 territórios, viu? Só entenderam por que 10 pragas? 10 pragas. Como aquela dispensação era a dispensação que era dos patriarcas, depois de entrar na lei, era física e simbólica. Por isso tudo foi acontecer no físico. Não que agora no espiritual não acontece no físico. Vai se manifestar. Tudo que acontece no espírito se manifestará no físico. Mas aquele dente por dente e olho por olho. Glória a Jesus. Veja as 10 pragas. E o que aconteceu no fim? Despojaram o Egito. Aleluia.
Moisés despojou o Egito, não somente despojou as almas, os hebreus que estavam cativos e os egípcios deram muito ouro, porque a palavra do Senhor não volta vazia para ele, sem primeiro prosperar naquilo que enviou. E o povo saiu com muito ouro, com muito ouro, com muito ouro, como a arca que voltou da terra dos filisteus com muito ouro, com muito ouro, com muito ouro, e parou nas pedras de Bet-Semes, aleluia, com muito ouro, com muito ouro, com muito ouro, como Jesus que subiu do inferno com muito ouro, com muito ouro, com muito ouro. Jesus não subiu com ouro material, não, físico da terra. A igreja dos primogênitos, digno Cordeiro, o Filho de Deus, ouviu? Jesus só subiu com muito ouro porque ele despojou o valente na sua casa, porque ele maniatou, feriu a cabeça dele. Por que eles estavam aí? Vocês não sabiam que a igreja dos primogênitos não eram atormentados, mas eram prisioneiros? Estavam na prisão. Estavam lá embaixo. A morada deles lá embaixo, como é que estavam aí? Por que estavam embaixo? Se o lugar deles é no céu. Sim, porque o caminho ainda não tinha aparecido. A porta ainda estava fechada. O véu ainda continuava de pé. Era necessário rasgar o véu e abrir um novo caminho em direção ao santuário para ver a glória de Deus de perto e poder adorá-lo e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Sim, sem precisar intérpretes ou então intercessores. Direto todos, com sangue de Jesus, podem entrar no santuário. Quer o espiritual, quer o literário. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Sim, ele foi lá no inferno para libertar o que estava cativo no cativeiro. E tinha lá um valente. E sabe quem é o valente do inferno? O Abaddon, o Apolion. Esse aqui é do abismo, né? Ouvisse? E ele teve que ferir a cabeça da antiga serpente. E tomou a chave da morte do inferno. Aleluia. E tirou o povo que lá estava. Glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. E no terceiro dia, ele ressuscitou. Solta as ânsias da morte e não puderam lhe reter. E quem vai contar os anos da sua vida nunca mais vai experimentar a morte. Esse é o Rei que vive para todo sempre. Aleluia. Quem pode com ele? Quem? Quem? Quem pode com ele? Quem? Ouviu? Tem que recuperar os territórios para depois repartir o seu despojo. E os territórios têm valentes. Tem que lutar com os valentes e maniatá-los e assim recuperar os seus territórios. Recuperados os territórios, despojar o seu despojo, os seus bens. E as almas estão no cativeiro. O povo está no cativeiro, enchem as igrejas, mas são verdadeiros prisioneiros dentro das igrejas. Aliás, as maiores igrejas de Satanás na terra, aliás, as maiores prisões de Satanás na terra, como já vos falei, estão dentro da religião. A religião é pior do que a política. A religião é pior do que a besta. Estou a falar a primeira besta que é os governantes da terra. Ouvistes? Cadeias, mantendo as pessoas na escravidão do pecado. Uma igreja que não prega contra o pecado é uma cadeia para manter o povo no pecado, e quem está no pecado é prisioneiro. Pois Jesus falou: aquele que comete pecado é escravo do pecado, e o escravo não vai permanecer em casa, somente os filhos vão permanecer em casa. E veio o Filho de Deus para vos libertar, e vocês não querem ser libertos. Então, se vocês não aceitarem ser libertos, vocês vão morrer nos vossos pecados. Ele falou isso. Se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Digno Cordeiro. Sim, é hora de tomar o controle, glória a Jesus Cristo, da porta dos nossos inimigos. Chegamos a uma fase na terra, pode acreditar nisso. É a fase de tomar o controle dos territórios que estiveram ou que estão nas mãos dos nossos inimigos. Os 10 territórios é o reino de Deus e a sua plenitude. Glória a Jesus Cristo, serão recuperados para que o povo possa sair das cadeias. Não foi em vão que o Senhor disse: glória a Deus, que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele me ungiu para libertar os cativos. Quais os cativos? Os cativos do pecado. E o povo que está em trevas vai ver luz. Às 12 horas e 15 minutos, o sol vai raiar na sua força.
Mas não vai demorar. São umas 3 horas. Às 15:05, glória a Jesus. O sol vai se opor. Nem chegará às 3 horas. 2 horas e quase 3 horas. Ouviu? Glória a Jesus. 2 horas e 50 minutos do sol brilhar. Depois vai vir a escuridão. A maior escuridão que já existiu na terra. A maior escuridão que já existiu na terra. E eu não estou a me referir da escuridão física, dos eclipses físicos, não. Estou a te falar do eclipse espiritual que vai acontecer. É a noite mais negra da história da humanidade. Sim, Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Jesus disse que o sofrimento daqueles dias não será comparado com nenhum sofrimento dos que já passaram, nem os que vão vir. Aleluia. Glória a Deus. Mas você precisa resplandecer como um astro no mundo. Você precisa ser aquela virgem prudente que vai marchar à noite com a tua candeia acesa. Oh, eu vim para despertar o povo. E o povo que estava em trevas vai ver luz. Luz, só quem quiser continuar nas trevas é que vai continuar nas trevas. Assim como os israelitas quiseram continuar nas trevas. A luz veio a eles e eles não aceitaram a luz. Preferiram continuar nas trevas porque as suas obras eram más e continuaram no pecado. E assim foram condenados. Toda aquela geração, infelizmente, estão nas mármores do inferno. Quem é o culpado? Se eles rejeitaram a luz. Glória a Jesus. Ok, vós sois a geração do fim, a geração eleta e a geração do fim. Não tereis mais outra. É esta aqui. Esta é a última dispensação da igreja. Por isso o Senhor, sabendo que o tempo está no fim, vos enviou um ensinador da justiça para vos instruir, para vos mostrar o caminho, mas também o juízo de Deus. Sempre tenho falado isso. Para bater os lugares altos e para elevar os lugares baixos. Sim, a arrogância de Trump caiu por terra. A arrogância do Xi Jinping e não sei quem vai cair por terra. A arrogância do Bento XVI caiu por terra. A arrogância do Francisco caiu por terra. Ouviste? Glória a Jesus. Glória a Jesus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus desde a eternidade. Aleluia. E ele apareceu a Moisés a dizer: eu sou o que sou, eu sou o que sou. Outro igual a mim não há. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Serão recuperados todos os territórios para que o povo que está em trevas possa ver luz, para que o povo que está na escravidão possa ser liberto e poder marchar em direção a Canaã, e poder marchar em direção ao céu, e poder marchar em direção à cidade de paz. Quem vai entrar no teu santuário, Senhor? Somente aqueles que têm mãos limpas, corações puros e não andam na mentira, mas sim na verdade. Esses aqui sim, glória a Jesus, vão entrar no teu santuário, mas os hipócritas não podem entrar na terra santa, porque os cananitas, eles estão excluídos da terra santa. O lugar deles é embaixo. Por isso, estamos aqui para anunciar. O que eu vim dizer? Vim dizer que, vai ler comigo. Vocês são a geração do fim. E privilegiada. Vocês são a geração amada. Mais amada do que todas as outras. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas vocês vão ver o fim. E vocês não verão o fim com céus fechados. Vai se fechar no fim, mas você já é cheio do Espírito Santo. Vocês vão ver aquilo que Jesus prometeu. Daqui em diante vocês vereis os céus abertos e os anjos a descerem a subirem sobre a cabeça do Filho do Homem. Vocês vivereis como os dias de Jacó. E ele teve um sonho e ele viu uma escada que o topo chegava no céu. E o Senhor dos Exércitos estava lá no topo. Mas os anjos do Senhor desciam e subiam sobre a escada. Por isso Jacó disse: eu não sabia que essa é a porta do céu. Vocês vereis a porta do céu.
Jesus Cristo. Vocês estão a viver os dias, aleluia, diferentes do que viveu o irmão Simeão e a irmã Ana. Esses dois irmãos viveram dias difíceis, dias da corrupção, dias, não que vocês não estão vivendo a corrupção, viveis em um mundo corrupto, mas se manifestou a verdade nos vossos dias. Naquele tempo do irmão Simeão, do velho Simeão e da irmã Ana, da velha Ana, não havia revelação, nem palavra revelada, nem profecia, nem manifestação do Espírito. Sim, como diz a Bíblia no livro de Samuel, que a palavra do Senhor era de muita valia. E não havia visão, nem palavra revelada, nem manifesta. Ouviste? Mas eles em si manteram fiéis a Deus. Quão difícil foi para eles. E outro Deus veio até o ouvido dele e falou: tu não vais morrer até que os teus olhos vejam a redenção de Israel. Cansado, velho, da idade, mas renovado no espírito, porque assim está escrito que aqueles que esperam no Senhor vão renovar as suas forças, vão subir com asas como de águia, e vão correr, nunca vão se cansar, nem vão se fatigar quando eles caminharem. Mas os mancebos e os jovens vão se fatigar. Preste atenção. Até que o dia que entrou no templo, e os seus olhos viram a redenção de Israel, e assim pediu a Deus para que tirasse a sua alma na terra. Agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação do mundo. Ouviste? Mas vocês não estão a ver esses dias, não. Em que tudo que estava à sua volta era corrupto. O templo estava corrompido. Iam lá no templo, no meio da corrupção. E não poderiam falar, porque senão seria expulso do templo. A dona Ana, todos os dias, estava lá no templo, jejuando e orando. Mas não poderia nem falar da corrupção que ele via. Porque ele tinha um propósito no coração. Escondeu o propósito no coração. Ouviste? Mas vocês estão a viver dias diferentes. O Senhor, glória a Deus, aleluia, já começou a derramar as primeiras gotas da terra. O Senhor já começou a visitar a terra. O Senhor vai derramar uma grande chuva, a maior chuva que já existiu na história da igreja. O maior avivamento, porque o avivamento do fim é a glória da última casa. Sim, para que vocês possam despertar do vosso sono profundo. Acordem, seus dorminhocos! Porque a falsa trombeta do Evangelho trouxe sono a vocês. A mensagem da prosperidade trouxe sono à igreja. A mensagem teológica trouxe sono na igreja. As filosofias nos altares trouxeram sono na igreja. A psicologia trouxe sono na igreja. A política trouxe sono na igreja. E agora? Mas o tempo, glória a Jesus, está mudando. Novos tempos estão a chegar. E já começaram a chegar. Sim, já se ouve a voz da rola em nossa terra. E a figueira já começou a brotar. E já começou a dar os seus primeiros figos. Não brotou somente, já começou a dar os primeiros figos. Já começou a dar os primeiros frutos. Sim, tempo de cantar chega. Tempo de cantar chega. Tempo de cantar chega. Alegrai-vos, ó filha de Sião, porque o Senhor vos enviou, ensinador da justiça. E vai vos derramar, não é chuva temporã, chuva seródia. E eis aqui o tempo da chuva seródia. Muitos profetas da nossa geração, homens de Deus, aleluia, que manteram intacta a sua santidade, esperaram esse dia que você está a viver, porque a muitos lhes foi revelado o grande avivamento do fim, mas eles partiram na esperança, aleluia, da salvação, então da ressurreição dos mortos. Ainda bem, entraram. Mas você estás a ver esses dias. Glória a Jesus. Eu posso vos falar os dias que Jesus falou àquele povo que esteve com ele. Sim, profetas e reis desejaram ver e ouvir o que vocês estavam a ver e ouvir, mas não viram. Bem-aventurados sois vós, mas ai dessa bem-aventurança, pode custar muito caro para vocês. Ai dessa bem-aventurança, vai custar muito caro ao mundo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, se esforcem. Glória ao Senhor Jesus Cristo, não sendo apenas ouvintes, mas sim praticantes daquilo que vocês ouviram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, assim o Senhor Jesus Cristo, ele falava: quem me ama, guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Não adianta você ser ouvinte desses programas que nós temos feito neste lugar, aqui nesta rádio, e você não ser participante. Glória ao Senhor Jesus Cristo, executando aquilo que nós temos vos feito conhecer. Então, vocês devem sair nessas sinagogas do diabo, onde que vocês foram presos.
Glória ao Senhor Jesus, porque são muitas pessoas que acabam me mandando mensagem, querendo que os programas possam passar assim todos os dias. Você tem que vir para ouvir de perto essa mensagem da cruz que nós temos feito aqui por metade. Glória ao Senhor Jesus. Amar a Deus é isso, é se esforçar. Sem atitudes você não vai entrar nos céus. E atitude é mudança. Mudança de atitude, mudança de atitude. Deixar de ser pecador por amor àquele a quem você confessa que o ama. Deixar de ser corrupto, deixar de ser ladrão, deixar de ser bêbado, fumador, deixar de todas as obras do diabo. Por amor a Jesus, assim por amor à sua palavra, então você vai conseguir assim agradar a Deus e Deus vai te fazer seu filho. E assim você vai entrar no reino dos céus, mesmo estando aqui na terra, mas você tendo acesso aos céus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Se esforcem, louvando seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O tempo está cumprido. Nessas portas do inferno, vocês não vão conseguir agradar a Deus, porque são portas do diabo. E todos aqueles que lideram essas igrejas são filhos do diabo. Eles não vão permitir para que vocês possam entrar nos céus. Eles são inimigos do evangelho, mas respondem por pastores, respondem por apóstolos, respondem por pregadores, respondem em nome de Jesus, mas não são de Jesus. Pois as suas obras mostram de que eles são filhos. Eles são filhos do diabo. E todo cego não pode guiar outro cego, pois acontecerá que todos ambos assim cairão na cova. E assim você está sendo guiado por um condutor cego. E assim você e ele, todos vocês vão cair na cova. Glória ao Senhor Jesus. Então saiam nessas portas do inferno. O Senhor está vos chamando. Uma igreja viva. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Está na terra, o Senhor está a vir buscar a sua igreja santa. Glória ao Senhor Jesus Cristo, com obras louváveis a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Então se esforcem, não sendo apenas ouvintes, mas sim praticando aquilo que vocês têm ouvido aqui, para que vocês possam ser feitos filhos de Deus. Ele está aqui, Ele está a operar tudo quando que vocês estão a passar. Ele sabe, Ele pode vos fazer o bem. Mas sem mudança de atitude, Deus não pode fazer nada. Pois quem ama faz a vontade desse Deus a quem Ele diz amar. Se você não o ama, então as tuas obras mostrarão que você não ama. Então, façam aquilo que vocês têm ouvido várias vezes aqui neste lugar e procurem chegar até a nossa igreja, a salvação de todas as nações, Sol da Justiça, para que vocês possam se beneficiar desta mensagem da cruz aqui por perto na nossa igreja. Essa igreja já está aqui em Moçambique, já está aqui nesta província de Tete. Estamos no bairro Mateus Sansamutemba, estamos também, glória ao Senhor Jesus Cristo, no distrito de Caorabassa. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Então, eu convido a todos vocês para que possam fazer parte dos cultos presenciais que nós temos tido, glória ao Senhor Jesus Cristo, na nossa igreja. E muitas pessoas, por serem irresponsáveis, acabam assim, dando o bip, depois me perguntam de novo de quem é esse número. Então, não fica bem. Você tem que dar bip, depois grava o número, pois eu tenho falado o contato e tenho falado o meu nome. E muitas pessoas acabam só dando bip, depois o contato fica e depois voltam a me ligar. Quem sou eu? De quem o contato? Então, devem ser responsáveis. Os responsáveis são aqueles que justificam, os responsáveis são aqueles que assumem a responsabilidade. Porque a irresponsabilidade, então, leva à destruição de todo aquele que é irresponsável. Glória ao Senhor Jesus Cristo, assim como o diabo. O diabo não é responsável por ser irresponsável, por isso ele é mentiroso. E assim os seus filhos também são mentirosos. Falam a verdade e não vivem essa verdade. Não seja isso. Por isso muitas pessoas sofrem na terra por falta da responsabilidade. Não assumem a responsabilidade. Você tem que assumir que você é pecador. Sim. Você tem que assumir que você é filho do diabo. Depois tem que se arrepender. Depois de você reconhecer que você é isso, arrependa-te dos teus pecados e assim Deus vai te aceitar. Se você não reconhecer que você é pecador, Deus não vai te fazer santo sendo imundo antes que você reconheça. Por isso entra a necessidade do arrependimento. Quem se arrepende é quem reconhece que ele está no estado miserável e precisa de uma ajuda de um Deus todo-poderoso que pode o fazer converter do estado que ele está, da morte para a vida. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Por isso,
São os vossos pecados, são as vossas obras mortas que vos levaram à vergonha. Por isso vocês estão a sofrer, por isso vocês estão doentes, por isso vocês estão a passar toda essa vergonha, humilhação, desgraça, azar e tudo quanto que vos acontece. São as obras do diabo, atitudes do diabo. Então as consequências que vêm do pecado não tem não te acontecer na tua vida. Por isso, fuja do pecado e o mal também não vai te afetar. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Se você não se arrepender, se você não deixar as obras do diabo, esquece o bem. Boas promessas podem acontecer. Boas palavras vão acontecer. Todas essas coisas por palavras irão acontecer, mas efeitos visíveis na tua vida não vão acontecer. Por isso muitas pessoas estão sendo enganadas por palavras positivas, mas nada do que se fala acontece nas suas vidas. Sabe por quê? É mentira. É mentira. Nem os que falam boas palavras, isso não já acontece. Eles só falam isso para vocês serem assim, manipulados. E vocês darem o que vocês têm e vocês irem na falência. E assim vocês sustentam a salvação onde não há. E vocês amam aquele que vos oprime. E assim a vossa vida está na ruína, na destruição. Glória ao Senhor Jesus. Saiam nas portas do inferno. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então os nossos cultos presenciais no meio da semana já vão passar a serem feitas às 15 horas e 30 minutos, concentração 16 horas em ponto. Teremos nossos cultos presenciais na cidade de Tete. 16 horas em ponto vão iniciar os nossos cultos presenciais. Todas as terças-feiras e quintas-feiras temos tido os nossos cultos presenciais aqui na cidade de Tete, no bairro Mateus Sansão Mutemba, perto do tanque da FIPAG. Você pode chegar no tanque da FIPAG, você pode chegar no mercado Onsango, você pode chegar na banca Chambula. Glória ao Senhor Jesus Cristo. 16 horas em ponto inicia os nossos cultos presenciais aqui na cidade, no bairro Mateus Sansão Mutemba, perto, glória ao Senhor Jesus Cristo, do tanque da FIPAG. Todas as terças-feiras e quintas-feiras, 16 horas em ponto. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Também estamos no distrito de Caurabaça, em Maroeira. Os nossos cultos presenciais no meio da semana lá têm sido 14 horas e 30 minutos. 15 horas em ponto têm iniciado os nossos cultos presenciais em Maroeira. Glória ao Senhor Jesus. Todas as terças e quintas-feiras. Então, em Cheiroso e Ponte só apenas temos tido os nossos cultos presenciais apenas nos domingos. Os cultos iniciam às 9 horas e 30 minutos. Glória ao Senhor Jesus Cristo, no povoado de Cheiroso e Ponte, no distrito de Caurabaça. No domingo, em Cheiroso e Ponte, é essa hora mesmo, 9 horas e 30 minutos. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Em Maroeira, no domingo, tem sido 7 horas e 30 minutos também, assim como o horário daqui, a cidade de Tete. No meio da semana lá em Maroeira são, glória ao Senhor Jesus, 14 horas e 30 minutos. Todas as terças-feiras e quintas-feiras. Guarda com você esse contato aqui que te levará para que você possa chegar até a nossa igreja. A localização da igreja em Maroeira é só chegar no mercado de Maroeira, usando o contato que daqui a pouco já vou ditar, você chegará até a nossa igreja. Assim também como Cheiroso e Ponte, você chega no mercado de Cheiroso e Ponte usando esse contato que daqui a pouco já vou ditar, você chegará até a nossa igreja. Aqui na cidade é só chegar no mercado Onsango, no tanque da FIPAG, ou banca Chambula, ou banca Rainha da Brisa, usando o contato, ou mesmo mercado Nhamize, você usando esse contato que daqui a pouco já vou ditar, você chegará até a nossa igreja. Essa igreja já está quase em toda a nação moçambicana, quase também está em todo o mundo. É só usar esse meu contato aqui para você conseguir localizar o pastor que está na província onde que você se encontra, se for de que você é assim também moçambicano. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Guarda com você o contato. Louvado seja Deus. 84 034 84 04. Repito o contato. 84 034
34 84 04. Repito o contacto: 84 034 84 04. Pastor Edmo Carlos Tomás despede aqui. Boa noite, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Vamos, oh, vamos aonde? Oh, vamos, oh, vamos aonde? À casa do Senhor. Eu alegrei-me quando me disseram vamos. A igreja fica de pé. Vamos adorar o Senhor de pé. Eu alegrei-me quando me disseram vamos na casa do Senhor. Vamos aonde? Vamos na casa do Senhor. Vamos aonde? Vamos na casa do Senhor. A palavra de Deus é boa. A palavra de Deus é boa. A palavra de Deus é boa. Está ligado aqui na terra. Está ligado aqui na terra. Está ligado nos céus. Oh, 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 oh. Se la celebra tu de la bamba mae. Tu de la bamba mae. Oh, solito de la bamba e mama dile. Eso de la bamba e mama dile. Eso de la bamba mae. Emba emba emba. Emba emba emba. Emba emba emba. Emba emba emba. Oh, alfa omega. Alfa omega. Todo povo emba. Toda igreja emba. Emba emba emba. Emba emba emba. Oh, alfa omega. Oh, alfa omega. Em meio às trevas, quero ser a tua luz. E no silêncio, quero ser a tua voz. Anunciar a salvação aos que não ouviram a mensagem da cruz. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Eu quero ser a voz.
quero ser a voz. Eu quero ser a voz.